Olá, falaremos agora de medidas absolutamente contínuas e o teorema de Radon-Nikodym. Então tomemos agora um espaço com medida definida de uma certa sigma álgebra e tomemos uma medida com sinal ou complexa. Dizemos que ni é absolutamente contínua com respeito a mi e escrevemos ni menor, fortemente menor que ni, se para qualquer elemento da sigma álgebra com ni de A 0, se tem que ni de A é 0. Ou seja, mi de A 0 implica ni de A 0. Então, o teorema de Radon-Nikodym diz o seguinte: se duas medidas sigma finitas, uma delas é ni positiva e a ni menor ou igual que a mi, ou seja, a ni absolutamente contínua em relação a mi, então existe uma certa função real ou complexa, amensurável e semi-integrável, integrável certamente no caso complexo, tal que a ni de A é o integral indefinido da f em relação a mi. Ou seja, ni de A é igual ao integral de f restrito a A de mi, para todo o elemento da sigma álgebra. Além disto, toda a função que satisfaça estas condições coincide com f em mi QTP, ou seja, f é a única função a menos no conjunto de medida nula. Portanto, a continuidade absoluta de ni é condição necessária e suficiente para garantir que ni é uma integral indefinida de alguma função para alguma outra medida. Ok? Portanto, este é um teorema de Radon-Nikodym. E esta função f, né, a função f fornecida no teorema de Radon-Nikodym, é chamada de derivada de Radon-Nikodym de ni em relação a mi e escreve-se deste jeito usando a notação de derivada usual do cálculo. Né? F igual a dni sobre dmi. O teorema de Radon-Nikodym pode não funcionar se a ni não for sigma finita. Então, por exemplo, x como sendo a reta real, há a sigma álgebra dos mensuráveis a Lebesgue, lambda a medida de Lebesgue, medida de comprimento, e tomemos a medida de contagem. A medida de contagem em R, ela não é sigma finita, mas claramente a medida de Lebesgue é absolutamente contínua em relação à medida de contagem, pois se a medida de contagem de um conjunto for zero, significa que esse conjunto é vazio. Okay? Logo, a medida de Lebesgue do conjunto é zero. Se existisse uma função como no teorema de Radon-Nikodym, ou seja, se lambda de A fosse a integral indefinida dessa função em relação à medida de contagem, né? Então, em particular, eu deveria ter que 0 seria lambda de um conjunto individual x, um conjunto com um ponto x apenas, né? E isto deveria ser, né, o integral dessa f em relação à medida de contagem restrita ao conjunto formado pelo ponto x. Então isso deveria ser o quê? Deveria ser o f de x vezes o cardinal do conjunto x. Então isso deveria ser igual a f de x. Então f de x seria 0. Isto teria que valer para todo o ponto x. Ou para quase todo o ponto x. Portanto, isto significaria o quê? Bom, significaria se o f fosse 0 aqui, então o lambda seria a função, seria a medida nula. Isto é uma contradição, portanto, não pode existir este f, né? Como no teorema de Radon-Nikodym neste contexto, ok? Mas neste caso, né, a medida com que nós começamos não é sigma finita, estamos fora das hipóteses do teorema de Radon-Nikodym. Como aplicação da noção de derivada de Radon-Nikodym com as notações da teoria das probabilidades, seja x uma função amensurável do espaço ômega com a sigma álgebra A e com uma certa medida P, tal que a medida total do espaço seja 1. Isto também se escreve na teoria das probabilidades como seja x uma variável aleatória no espaço de probabilidade x, A, P. Ok? O espaço x, sigma álgebra A, medida da probabilidade P. Okay? E a variável aleatória é simplesmente uma função A mensurável
neste espaço. Se o valor esperado do módulo de x, da variável aleatória x, da função x, que significa que se o integral do módulo da função x for finito, né, se a esperança de x for finita, isto significa o quê? Né? Significa que a medida, o integral indefinido com a função x, com a variável aleatória x, dá uma medida finita. Então, dado uma subsigma álgebra B de A, definimos a esperança condicional da variável aleatória x em relação à sigma álgebra B por uma certa função B mensurável, que se escreve como valor esperado de x restrito a B, de tal forma que o integral desta função é x restrito a B em relação à medida P no conjunto B da subsigma álgebra coincide com o integral de x dp na subsigma álgebra no conjunto B também. Okay? Como é que nós fazemos isto? Tá? A função dada pela integral indefinida da nossa função x, da nossa variável aleatória x, né? É uma medida absolutamente contínua em relação à medida dada, a integral indefinida, né? Dada pela mesma nossa função x, mas em relação à sigma álgebra A. Certo? Então eu pego na sigma álgebra A, restringo a sigma álgebra B e tenho duas medidas, duas integrais indefinidas, uma absolutamente contínua em relação à outra. Tá? Isso é fácil de conferir aqui. Okay? Portanto, o teorema de Radon-Nikodym aplicado ao par destas medidas, né, que são integrais indefinidas, diz que existe uma certa função, aquela é x restrita a b, que é b mensurável, de tal forma que ni é a integral indefinida desta função em relação a ni. Okay? Então, essa noção é muito importante ter a probabilidade e está diretamente envolvida na definição do parâmetro de Martingale, okay? Que origina técnicas essenciais na teoria dos processos estocásticos. Okay? Então, esta é uma aplicação interessante, um jogo de linguagem, nós aplicamos isto diretamente na teoria de probabilidades, é exatamente o mesmo resultado. É possível falar de continuidade absoluta para medidas com sinal ou medidas complexas. Então, nós vamos escrever da mesma que ni é absolutamente contínua em relação a mi, mesmo quando ni e mi são medidas com sinal ou complexas. Isto significa simplesmente que as suas variações totais são respectivamente absolutamente contínuas. Né? Ou seja, se a variação total de A é zero, isto implica que ni de A tem que ser zero. Ou seja, a ni é sempre absolutamente contínua em relação à sua variação total. Tá? E observe que nós podemos sempre aplicar o teorema de Radon-Nikodym para obter então uma densidade dni sobre d norma de ni, norma de mi, dni sobre a variação total de mi, sempre que a variação total de mi for uma medida positiva sigma infinita. Okay? Então, nós podemos estender estas noções e elas podem ser, né, medidas com sinal ou complexas neste contexto. A prova do teorema de Radon-Nikodym ela é um pouco longa, ela precisa ser dividida em alguns casos. Ok? Então, suponhamos que ni é uma medida positiva finita, neste caso. Né? Então, tomemos G, a família de todas as funções não negativas, definidas na reta estendida, que sejam amensuráveis e que, né, o integral indefinido dessa G seja dominado pela ni, neste sentido aqui. Okay? Observemos que a função nula, claramente, a função constante igual a zero, claramente está neste espaço G. Portanto, o conjunto G ele é não vazio. Observemos também que o beta, dado pelo supremo das integrais de G em relação a dmi para todo o G no espaço, né, o supremo está sempre menor ou igual que ni de x, ni do espaço inteiro. E nós assumimos que ela é finita. Okay?
certo? Este supremo é finito. E vamos agora achar uma função f, no espaço G que realiza o supremo. Ou seja, este beta vai ser dado pelo integral de uma f de μ. Tá? Então, uma coisa que nós vamos fazer é estudar, né, os supremos de duas funções de G. Então, pega duas funções em G, então o supremo delas, escrito deste jeito, né, com uma abreviatura, o supremo de G1 e G2 vai estar em G. Portanto, o G é fechado quando eu tomo supremos de duas funções. Então, de fato, é fácil verificar se x1 for o conjunto dos pontos em que G1 é maior ou igual que G2 e o x2 for o complementar, ou seja, o conjunto dos pontos onde G1 é estritamente menor que G2, nós vemos que o integral do supremo, num certo conjunto A, pode ser escrito como integral do supremo em A intersetado com x1 e o mesmo integral em A intersetado com x2. Mas em A intersetado com x1, o supremo é x1. E em A intersetado com x2, o supremo é x2. Então ficamos com ni de A menor ou igual que ni de A com x1, por um lado, e por outro lado, menor ou igual que ni de A com x2, intersetado com x2. E isto, uma vez que x1 e x2 são disjuntos, é menor ou igual que ni de A. Okay? Logo, o supremo, que está aqui, pertence, né, ao conjunto G, por definição do G, porque isto vale para todo o A da sigma álgebra. Em suma, para n maior ou igual que 1, então existe um Gn no nosso espaço, de tal forma que o integral de Gn é maior que o supremo menos um pouquinho, menos 1 sobre n. Okay? Por definição do supremo. E eu posso agora tomar o quê? Eu posso tomar o supremo dos G1, G2, etc., Gn, que estão em G, porque nós vimos que dois deles, o supremo de dois deles está de G, né? dois elementos de G estão em G, portanto, por indução, o supremo do número finito deles está em G. Então nós temos que, para estas construções, né, o Fn mais 1 é maior ou igual que o Fn, tem uma sequência crescente de Fs, e em todos os casos o Fn, né, é maior ou igual, tem o seu integral maior ou igual que beta menos 1 sobre n. Ok? Então seja agora f como sendo o limite dos Fn's. Né? Tem uma sequência crescente, eu tomo o limite pontual, que está na reta estendida, com valores, né, de 0 a mais infinito. Então, pelo teorema da convergência monótona, né, o que é que nós obtemos? Obtemos que o integral de f é o limite do integral do Fn, que é menor ou igual que beta. Tá? Pois cada Fn é tal, cada Fn pertence a G, né? E portanto todo o integral de Fn é menor ou igual que beta. Então este limite tem que ser menor ou igual que beta. Por outro lado, e ela é maior ou igual que beta por causa da definição do Fn, por causa desta relação, que o integral do Fn é pelo menos beta menos 1 sobre n. Fazendo n para infinito, temos que é também maior ou igual que beta. Concluímos que o integral de f é igual a beta. Mas será que o f, aquele limite pontual, está em G? Bom, para cada A, né, a característica de A vezes o Fn converge monotonamente para a característica de A vezes F. Né? E como o Fn está em G, para todo n, pelo teorema da convergência monótona, o integral de F no conjunto A é o integral de característica de A vezes F, de μ, e isto vai ser o limite do integral da característica de A vezes Fn, né? Que é, pelo termo da convergência monótona, o limite dos Fn's em A, e isto por definição, né? Isto por definição de Fn estar em G, isto é menor ou igual que ni de A. Portanto, o integral de f em A é menor ou igual que ni de A para qualquer A da sigma álgebra. Isto prova que o f está em G. Então nós construímos o G está... Construímos o f está em G e ele realiza o supremo, aquele beta. Falta agora mostrar que, de facto, não só eu tenho esta desigualdade, como eu tenho igualdade, ou seja, o integral de f num certo conjunto A é igual a ni de A. Ou seja, o ni, de facto, é a integral indefinida da função f. O que é que nós fazemos? Tomamos lambda epsilon de A
definida como ni de A menos o integral de em A de f mais epsilon, para cada epsilon. Isto aqui é uma medida com sinal e vai ter que ter uma certa decomposição de Hahn. O x vai ser escrito como uma união disjunta do x mais com o x menos, de acordo com o teorema de Hahn. Então, f mais epsilon vezes a característica do x mais está em g, verifica-se facilmente que ele está em g, né? E, por outro lado, o ni de b é zero para todos os b's que sejam subconjuntos do x mais, usando a continuidade absoluta. Resulta que, então, o ni de b é zero para todo o b contido em x mais. Okay? Além disso, ni de a é menor ou igual que o integral de a em f mais epsilon vezes a mi de a pela construção que nós temos e por definição de g. Então, se a mi de a, se mi de a for finito, fazendo epsilon tendendo a zero, nós obtemos já esta relação. E como o f está em g, temos imediatamente a igualdade. Se mi de a for infinito, como a mi é sigma finito, eu posso quebrar, né? Eu posso quebrar em conjuntos que vão crescendo para A e têm medida finita, e portanto o ni de A passa a ser o limite dos ni de AN, porque os AN estão crescendo para A, e isto vai ser o limite do integral de f em AN, né? E nós sabemos que isso é igual ao integral de f em A. E temos a igualdade. Né? Certo? Então construímos a função do teorema de Radon-Nikodym. E para concluir, falta, no caso de medida finita, no caso de ni medida finita, falta obter a unicidade. Né? Então, tomemos g, uma função não negativa, definida de reta estendida, que satisfaz a mesma propriedade que a f. Né? Ou seja, ela é a sua integral indefinida é a ni. Okay? Tomamos agora o conjunto dos pontos onde a f é maior ou igual que g mais 1 sobre k. f de x maior ou igual que g de x mais 1 sobre k. Chamamos esse conjunto de bk. Bom, para cada k maior ou igual que 1, nós verificamos que a medida do bk tem que ser zero, por causa desta relação. Tá? Ou seja, a medida, para todo k, como isto vale para todo k, a medida do conjunto de pontos onde f é maior que g é medida nula. É nula. Concluímos que f é menor ou igual que g, QTP, IQTP. Trocando os papéis de f e g no argumento acima, vem que f é igual a g IQTP. E, portanto, qualquer outra função, né, que satisfaça o teorema de Radon-Nikodym tem que ser igual à primeira que nós já obtivemos, IQTP. Portanto, isto conclui a prova do teorema de Radon-Nikodym no caso de ni ter uma medida finita. Ser uma medida finita. Né? No caso de ni ser sigma finita, o que nós fazemos essencialmente é escrever, observar que o x pode ser visto como uma união crescente de conjuntos com medida finita. Né? Portanto, nós podemos escrevê-lo de fato como uma união disjunta de conjuntos de medida infinita. Tá? E a partir daí nós vamos escrever a ni como uma soma, né, de ni restrita em cada um desses conjuntos com medida finita. Okay? Aplicamos o teorema de Radon-Nikodym em cada pedaço e depois juntamos os pedaços. Isso é exatamente, essa é a estratégia que está realizada aqui. Okay? Outro caso é termos uma ni ser uma medida com sinal. Bom, mas nós já sabemos que se a ni é uma medida com sinal, então eu posso decompô-la na sua variação positiva e na sua variação negativa. E cada uma delas, a ni mais e a ni menos, são medidas positivas. Né? E cada uma delas, a variação positiva e negativa, são absolutamente contínuas em relação à mi. Portanto, aplicamos o teorema de Radon-Nikodym a cada pedaço, a variação positiva e a variação negativa, e depois juntamos os pedaços e recuperamos o teorema de Radon-Nikodym no caso de medida com sinal.
Suponhamos agora que ni é uma medida complexa. Se ni for uma medida complexa, então eu posso escrever a ni como a parte real mais i vezes a sua parte imaginária, né? E como a medida complexa tem a variação total finita, então as medidas parte real e a parte imaginária são medidas com sinal finitas. Okay? Então, cada um destes pedaços, a parte real e a parte imaginária, vão ser absolutamente contínuos em relação a mi, e portanto eu aplico o teorema de Radon-Nikodym à parte imaginária e à parte real, obtenho a função f1 e f2, junto isso numa função complexa f1 mais i f2 e verifico que a integral indefinida associada a essa função realiza a minha medida original. Ok? Isto termina a prova do teorema de Radon-Nikodym. Né? Vocês podem ver os detalhes com calma em casa. Okay? Vamos, em seguida, falar sobre espaços de medidas da mesma sigma álgebra, conjunto de todas as medidas que são definidas na mesma sigma álgebra, e vamos falar da decomposição de Lebesgue, okay, em componentes singulares e absolutamente contínuas, no próximo vídeo.